A Reforma Protestante: origem, causa, personagens e expansão. A Reforma Protestante foi um movimento de reforma religioso que varreu a Europa no anos 1500. Ela resultou na criação de um braço do cristianismo chamado protestantismo. Um nome usado coletivamente para se referir a diversos grupos religiosos que se separaram da Igreja Católica Romana devido a diferenças na doutrina. Como aconteceu a Reforma Protestante? A Reforma Protestante começou em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um professor e monge, publicou um documento que chamou de 95 Teses. O documento era uma série de 95 ideias sobre o cristianismo em que ele convidava as pessoas para debaterem com ele. Essas ideias foram controversas porque contradiziam diretamente os ensinamentos da Igreja Católica. As declarações de Lutero desafiaram o papel da Igreja Católica como intermediária entre as pessoas e Deus. Especificamente tratando-se do sistema de indulgências, que em partes permitia que as pessoas adquirissem um certificado de perdão pela punição dos seus pecados. Lutero argumentou contra a prática de comprar ou ganhar perdão, ao invés disso acreditava que a salvação é um dom que Deus dá para aqueles que têm fé. Quem participou da Reforma Protestante? A objeção de Lutero ao sistema de indulgência abriu o caminho para outros desafios à doutrina católica em toda a Europa. Por exemplo, João Calvino, na França, e Ulrico Zwinglio, na Suíça, propuseram novas ideias sobre a prática da Santa Ceia. E um grupo chamado Anabatistas rejeitou a ideia de que crianças deveriam ser batizadas em favor da noção de que o batismo era reservado apenas para cristãos adultos. Qual o principal objetivo da Reforma Protestante? De modo geral, a maioria dos desafios à Igreja Católica giravam em torno da noção de que cristãos individualmente deveriam ser menos dependentes da Igreja Católica, e seu Papa e sacerdotes, para a condução espiritual e salvação. Em vez disso, cristãos protestantes seriam independentes em seu relacionamento com Deus, tomando responsabilidade pessoal por sua fé e se referindo diretamente à Bíblia, o livro sagrado cristão, para a sabedoria espiritual. A Reforma Protestante aconteceu só na Alemanha? Não, a Reforma Protestante teve início na Alemanha, com Martinho Lutero, porém se espalhou por diversos outros países da Europa. Um dos países muito afetado por ela foi a Inglaterra. No país, a reforma começou com o rei Henrique VIII, em 1534. O motivo foi porque o Papa não concedeu a ele uma anulação de casamento. Consequentemente, o rei Henrique rejeitou a autoridade do Papa e assumiu a autoridade sobre a Igreja da Inglaterra, um tipo de igreja híbrida que combinava doutrinas católicas e ideias protestantes. A Reforma Protestante afetou apenas a Europa? Não, o impacto do que começou na Europa afetou também o Novo Mundo. A expansão não se limitou ao luteranismo. Outros reformadores surgiram, levando ao desenvolvimento do calvinismo na Suíça e na França, e do anglicanismo na Inglaterra, impulsionado pelas necessidades políticas do rei Henrique VIII. Na Escandinávia, a Suécia, Dinamarca e Noruega adotaram o luteranismo como religião oficial. O que a Igreja Católica fez contra a Reforma Protestante? A Igreja Católica foi lenta em responder sistematicamente às inovações teológicas e publicitárias de Lutero e outros reformadores. O Concílio de Trento, que se reuniu algumas vezes de 1545 a 1563, articulou as respostas da Igreja para os problemas que desencadearam a Reforma e para os próprios reformadores. A Igreja Católica da era da Contra-Reforma cresceu de forma mais espiritual, literária e educada. Novas ordens religiosas, notavelmente os jesuítas, combinaram espiritualidade rigorosa com um intelectualismo de mente aberta, enquanto místicos como Teresa de Ávila injetaram paixão às ordens antigas. Qual a importância da Reforma Protestante nos dias de hoje? A Reforma Protestante resultou em alguns benefícios que temos atualmente e muitas vezes não associamos ao fato de estarem relacionados. Um deles é a liberdade de expressão. Apesar de não ser um ponto abordado diretamente por Lutero, ele insistia que toda autoridade humana é temporária e que a consciência pode ser oferecida apenas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Dessa forma, os cristãos tiveram a oportunidade de questionar práticas antes aceitas pela Igreja, como a escravidão, por exemplo. Outro ponto é que Lutero e outros protestantes tiveram a ousadia de resistir a um governo hostil, o desafiando. É importante lembrar que a maioria dos países na época da Reforma ainda vivia sob o sistema monárquico. Esse foi um dos passos que levou à atual democracia que desfrutamos.